Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua infinita misericórdia, entregamos nossas rogativas e os motivos que aqui nos trouxeram, Senhor. Perdoe a rebeldia de nossa alma. Perdoe, Senhor, o orgulho que ainda fala muito mais forte em nossas decisões. E fazei, Senhor, a tua santa presença em nossos corações. Que a tua paz, o teu amor esteja nesta casa de luz. E que esta mesma paz seja estendida, Senhor, ao lar, à família, aos familiares aqui representados. Também aqueles que já partiram para a pátria espiritual, no processo natural do desencarne. Abençoai, amado Jesus, aqueles que são inimigos do Espiritismo. Perdoe-os, não sabem o que fazem. Abençoe, amado Cristo, os trabalhadores desta casa espírita. Somos aprendizes do teu Evangelho, servos dos teus servos. Dai-nos, Senhor, a luz da intuição e que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem em todas as atividades que nos compete como responsabilidade. Abençoai o alimento, Senhor, que iremos tomar e servir, e que este alimento também seja, amado Cristo, um precioso medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse às nossas mãos. Amado Cristo, estenda tuas mãos santas e sagradas neste caderno de prece e em todos os nomes que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, aonde estiverem. Receba a visita, Senhor, de um anjo amigo e que possam transferir as tuas bênçãos e assim os irmãos fortalecidos possam buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, estenda, Senhor, as tuas mãos santas e sagradas e transformai esta simples água no mais precioso e poderoso medicamento físico-espiritual. E os anjos amigos, conhecedores da medicina da natureza, possam extrair as ervas medicamentosas fluídicas e, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão, possam, Senhor, colocar estes medicamentos e transformar em águas fluidificadas, assim como Jesus Cristo transformou as águas em vinhos nas bodas de Caná. E estas águas, transformando-se em medicamento, ao passarem dores ou feridas ou serem ingeridas, possam aliviar e curar as dores físicas e espirituais, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Jesus amado, tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, amado Cristo, a tua presença de luz e de amor. Amado Jesus, abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos,
e todos aqueles que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Por misericórdia, abençoe aqueles que são indiferentes no processo do acreditar espiritual e religioso. E um dia possamos compreender que somos todos irmãos. E sobre a prática da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor como uma família espiritual. Abençoai nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre esta nação e proteja diante das trevas que fomentam as mentiras, a inversão de valores e de verdade. Amado Cristo, que tuas bênçãos se façam sobre toda a humanidade, que a paz esteja no coração de cada ser, encarnado e desencarnado. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Seja muito bem-vindo em nossa singela casa de prece, singela casa de amor, que temos como único compromisso seguir as pegadas de Jesus, sob as luzes abençoadas do Espiritismo cristão. Não é questão de crer, de acreditar, é questão de ser. Diz um pensador americano que ignorar a verdade é fácil, mas não tem como ignorar as consequências que a ignorância da verdade produz. Vocês entenderam essa frase? Você pode ignorar que não existe espírito, ou você pode acreditar que existe espírito, mas ignorar que eles interferem na vida do encarnado, na tua vida, na minha, na nossa. Pode ignorar que ele interfere no processo familiar da tua casa, no processo social do seu bairro, da coletividade da sua cidade, do nosso estado ou país. Nós podemos ignorar que eles envolvem a humanidade. Mas nós não podemos ignorar os efeitos que eles fazem a nós. E só encontra a solução e o medicamento aqueles que passam da ignorância de não acreditar à obediência do observar e obedecer. Está compreendendo aí? Porque ao desprezar a ignorância de não acreditar, você despreza ela, aí você diz, continua ainda na ignorância, mas eu vou aceitar e vou obedecer. Então, vai passar a tomar os medicamentos que vai fazer a transformação, e aí não tem jeito de não acreditar. Só se tiver olhos que enxergam, mas não vê. Está compreendendo? Fazer igual aquelas criancinhas, quando brinca de esconde-esconde, mas ela ainda é tão pequenininha, e isso é uma brincadeira tão inocente e tão séria para nós agora adultos, que a criancinha, você fecha os olhos e fala, me procura, aí de repente ela achou, ela acredita que ela não estava ali. Os pais também fazem isso, né? Então aquela criancinha, ela ignora
mesmo sabendo que os pais estão vendo ela ignora que os pais sabem, pela sua inocência, naquela brincadeira, de que o único objetivo é ser feliz, é sorrir. Compreende isso? Então, ignorar os fatores e valores espirituais não está isento daquele que ignora de sofrer as consequências dessa realidade, dessa verdade. E nós estamos passando por um momento, um período de descrenças espirituais. Por quê? Porque as religiões transformaram-se em empresas espirituais, empresas comerciais espirituais, vendendo os valores espirituais, ou trocando os valores espirituais. Tudo se movimenta por dinheiro. E nós sabemos que as questões espirituais não se movimentam as questões materiais para os valores da fé. Quando se faz uma cirurgia espiritual que se paga, aquela cirurgia espiritual ela vai ter um quanto energético material que vai durar um período na matéria. Acabou o quanto energético, material, espiritual, né, o acasalado, isso chama magnetismo. A enfermidade volta redobrada, maior problemática. Compreende isso? E hoje nós vamos falar sobre o advento do Espírito de verdade. Jesus disse que quando nós estivéssemos prontos, Ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Vozes que todos escutariam, mas não veriam. E que iria dizer tudo o que Ele disse e muito mais. Porque nós não estávamos prontos para escutar toda a verdade. Há 2000 anos atrás foi dito isso. Nasceu-se o Espiritismo cristão através deste advento do Espírito de verdade, das mensagens do além para a matéria, aonde encarnados e desencarnados, em comunhão de crescimento e aprendizado, passaram a vivenciar os valores e verdades para auxiliarem-se mutuamente no grandioso processo de evolução da humanidade sobre o planeta Terra. Não é para destruição, é para evolução. É como um presente divino. Olha, Deus falou para nós assim, penso eu. Vocês têm só 5 sentidos. Agora eu vou te dar mais um. Para que desenvolva e faça a compreensão da sua essência, da sua imortalidade, da grandeza da tua alma. Mas a grande maioria não quer ser grande. Não quer a compreensão de que é eterno. Não quer compreender, nem quer aceitar que morte não existe. Que é apenas um processo natural. Assim como é o nascimento, é o retorno à pátria espiritual. A compreensão de que nós podemos comprovar a existência de Deus através da existência dos espíritos. A vida eterna. Dos nossos familiares que nos visitam. E nós, querendo ignorar esta verdade, vemos e sentimos-os e negamos
parecendo aquela criancinha de 2 anos que tapa os olhos e diz: me acha, estou escondido, ninguém está me vendo. Achou eu aqui. Compreende? A grande maioria está assim. Mas vem a problemática, que não tem como fugir ou ignorar os efeitos desta verdade, que são as problemáticas psíquicas, existenciais, somáticas, espirituais. Nosso campo psíquico, nosso campo cerebral, nosso corpo físico e o nosso ser espiritual encontram-se em desalinhos. Aí vem as enfermidades chamadas fantasmas. As enfermidades fantasmas. Que enfermidades seriam essas? Aquelas que você sente, mas que você não vê. Aquelas que dói, mas não tem machucado. As feridas abertas, mas não sai sangue. As feridas da alma. As enfermidades das memórias emocionais. As crises existenciais. As depressões. As vozes que se escuta, mas não tem ninguém falando. As visões que temos com os olhos da mente, mas que nossos olhos físicos não enxergam. Ah, eu vejo o espírito ali, está vendo? O outro não. Tem nada ali, está ficando doido. Geralmente não é assim. Ah, menino, você não está vendo nada não. Né? Aí vai ficando aquele estado de loucura, porque pode ignorar a verdade. Ah, eu estou vendo, mas não estou. Eu ignoro o que eu estou vendo. Mas não tem como se furtar ou ignorar os efeitos desta ignorância e da minha decisão de ignorar a verdade. Os efeitos não tem como, porque eu sente-os. E, através de sentir esses efeitos, não acreditam que isso pode ser uma consequência psíquico-espiritual, que o único tratamento seria psíquico-religioso-emocional. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como já diz, estou cansado disso. Que verdade é essa? São as verdades eternas da alma, das leis naturais do Criador. Não crê? Por que você não crê? Para que a gente coloque uma opinião sobre um fato, nós precisamos ter outra opinião ou certeza daquele fato. Não acreditar, por não acreditar, é ignorância, fanfarronice, egoísmo, orgulho, rebeldia. Ah, eu tenho uma opinião, mas esta opinião é baseada em quê? É porque eu não acredito. Não acredita por quê? Porque eu não quero acreditar. É direito de cada um. Agora, os outros permitirem serem convencidos pela opinião daquele que não crê porque ele não quer acreditar, aí me perdoe, aí é burrice. Porque cada um está num estágio, cada um está no estágio vibratório, cada individualidade é um ser único, com um fator energético único. Convivemos no coletivo, mas a minha individualidade é só minha. Nenhum de vocês sentirão o que eu sinto. Eu posso passar meus sentimentos, emoções, mas nenhum de vocês sentirão.
Né? Se tivesse jeito de passar, quando eu tive dor de dente, eu passava para o primeiro que eu olhasse. Quer sentir a dor? Quer sentir o que eu sinto? Então toma essa dor de dente. A dor de cabeça, né? Quando está com aquela dor de cabeça que você não aguenta os batimentos do teu coração. Ah, eu passaria na hora. Toma, é seu. Ninguém. Isso é individual. Então nós não podemos permitir que os outros nos convençam pela opinião que eles têm. E a grande problemática que eu vejo no hoje é as dificuldades da pessoa, ao menos, terminar um tratamento espiritual. Olha, depois da pandemia para cá, eu poderia contar as pessoas que fizeram tratamento espiritual até o término. Todas começam, raras terminam. Porque cada um se justifica de uma forma e explica, coloca-se desculpas, mas não conseguem evitar os efeitos pela falta do tratamento que não fizeram. Sofre os efeitos, cada vez piores. É como aquela pessoa que vai ao médico, o médico diz: você está com diabetes, você tem pressão alta. A partir de agora é necessário você tomar a insulina e tomar um remédio para controlar a pressão arterial. A pessoa sentindo todos os males e sintomas dessas duas debilidades, dessas duas fragilidades orgânicas. Ele vai embora, disse: olha, compra os remédios, compra a insulina, passa a aplicar uma vez por dia, toma lá o seu remedinho controlador da pressão arterial 2 vezes por dia. Passa-se um mês, ele diz: preciso disso mais não. Vou comer um tacho de doce. Não precisa nem de um tacho de doce, né? Eu lembro da minha saudosa mãezinha, que ela era diabética. Aí um dia, ela estava sozinha na casa do meu irmão, aí passou aqueles vendedores: olha a rapadura, olha o melado, docinho, docinho. A boca dela encheu d'água. Ela olhou em volta, não tem ninguém. Ela falou: é comigo mesmo. Foi correndo ao portão e me dá um litro desse melado. Nós que somos do tempo de ontem, né? Adoramos essas coisas naturais, a rapadura natural, o melado, né? E geralmente quem vai lá na Bahia traz um doce para mim, traz uma coisa, aquela, porque aqui ao nosso redor ainda não está tendo mais, mas na Bahia ainda tem muito. Traz aquela rapadurona lá que eu como quase a metade de uma vez. Eu não tenho diabetes. Aí minha mãe temou e foi lá. Comprou-se aquele meladão preto, grosso. Assim ela nos contou. Foi lá com a colherzona e pôs a colher e falou: ah, não vai fazer mal nenhum, só uma colher, né? Algumas horas depois estava na UTI. 15 dias de UTI. Compreende isso? Você pode ignorar a verdade, mas o efeito da verdade você não tem como ignorar. Então eu vejo as pessoas necessitadas de um tratamento espiritual. Mas começa o tratamento, dá aquela melhorada, fala: não precisa tomar, eu não preciso tomar mais a insulina espiritual. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu já estou bom, já melhorei. Olha, isso chama-se evolução, chama promoção. Deus nos promoveu. Você quer ser promovido? Ou você quer rastejar ainda na iniquidade humana, com os mesmos vícios,
com as mesmas dependências, com as mesmas escravizações. Você quer ser escravo da mentira, da ignorância, do vício, da sexualidade, da bebida alcoólica, das drogas, do ódio, da raiva. Você quer ser escravo destas dependências que está acabando com sua existência, não só física, mas também existencial, porque muitos destes não conseguem conviver consigo mesmo, já não conseguem dormir, não conseguem ser felizes, não têm prazer de existir. Muitos destes procuram e querem morrer, e aqueles que não querem morrer querem se anular. Eu vejo pessoas dizendo: eu queria parar de pensar. Pensar é existir, pensar é ser, é a grandeza do ser humano. Não tem ninguém que pode pensar por você. Pensar é a grandeza da existência de um ser. Você quer parar de pensar? Quer voltar lá para o reino mineral? Através dos bilhões de anos de evolução que você já adquiriu? Só lá no reino mineral que não pensa? Porque através do processo do crescimento, quando chega-se na idade do reino vegetal, nós já temos sensações e memórias sensitivas. E ganhamos o instinto santo e sagrado quando atingimos o reino animal. Agora nós estamos promovidos para o animal intelectual, que ganhamos lá nos tempos idos de 40, 50, 60 mil anos atrás. Agora Deus, na sua infinita misericórdia, falou: meus filhos, está na hora de evoluir. Vós não sois mais o homem sapiens. Agora eu quero que sejas o homem sapiens espiritual. Aquele que tem consciência de todo o seu antepassado. Que foi pedra. Que foi estático na pedra. Que dormiu ali no reino mineral através dos milhões e milhões e bilhões de anos. Que despertou sua essência no reino vegetal, adquirindo assim as sensações do ser. Que cresceu no reino animal, ganhando o instinto e conseguiu encontrar a si próprio quando encontrou-se no reino animal sapiens. E agora eu promovo vocês ao reino homem sapiens espiritual. Já não são criaturas rastejantes, podem viajar nas constelações do pensamento, podem ser infinitamente felizes no campo dos sentimentos. Para isso, é necessário apenas obedecer às leis naturais deste processo evolutivo. Mas o homem ficou aprisionado pela ignorância, da ignorância que despreza a realidade e verdade. E estes sofrerão prantos e ranger de dentes. A escolha pessoal é individual. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Não é o psicólogo, não é o tarja preta, não é o inibidor de pensamento, não é aquele medicamento que retira sua dor, a morfina. Não é. Não são os remédios. É Deus, nosso Pai, que mandou teu Filho bendito e santo, nosso Senhor Jesus Cristo, para comunicar conosco de uma forma mais fácil, para comprovar as verdades do além. Seu poder cobre toda a terra, e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, Ele colocou um alívio que consola. Deus deu um alívio que consola. Olha que extraordinário. Mas nós desprezamos o alívio que consola. Nós preferimos a ignorância de não enxergar e viver a verdade e a realidade. O devotamento
e a abnegação são uma prece contínua e tem um ensinamento profundo. Preste atenção. Devotamento e a abnegação tem um sentido profundo. Aquele que crê e perseverar até o fim será salvo, disse Jesus Cristo. Aquele que crê e perseverar até o fim. Não basta crer. O tempo só de acreditar acabou. Agora é devotar e abnegar-se. Transformar a vontade em um ato perene de obediência sobre as leis do Criador. Você sabe, e todos nós sabemos, temos uma das coisas mais fantásticas que se chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio precisava de um contraponto para igualar os homens. Você já imaginou? Se não existisse o contraponto, o contrapeso, nós estamos vendo isso acontecer em várias localidades do planeta Terra sobre as questões humanitárias, sociais. Nós estamos vendo que não existe contraponto, contrapeso na Coreia do Norte. Não existe contraponto, contrapeso na Venezuela. Nós estamos vendo que não existe contraponto, contrapeso em alguns países do continente africano. Nós estamos vendo que não existe entre Rússia e Ucrânia, não existe contrapeso. Existe o peso de uma decisão arbitrária. Mas com Deus isso não funciona. Deus deu o livre-arbítrio e Ele concedeu a cada um o direito de escolher. Mas esse direito de escolher tem um limite que Ele não ultrapassa. Ele não pode ultrapassar o consenso das leis naturais e o equilíbrio do universo que vibra aquela criatura com seu livre-arbítrio. Então, Deus deu o contrapeso, é o contraponto, que se chama dor. Dor! A humanidade acreditava que a dor libertava a alma e o espírito. Isso aconteceu. Mas era no tempo do homem ainda, animal sapiens, racional sapiens. Mas, com o advento do Espírito de verdade, quando foi-se promovendo homem por homem, individualidade por individualidade e não por coletividade, que nós temos que entender, homem por homem, individualidade por individualidade. Coletividade é diferente, é todo mundo num processo. Não, é individual. Quando chegou-se no processo do homem racional sapiens sapiens, nós compreendemos que a dor não mais paga pecado, mas que a transformação através da dor. E quem trouxe esta verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. O amor cobre a multidão de pecados. E o amor é o único que liberta a criatura, porque o amor é de essência divina. Ao amar, o homem é devotado, resignado e abnegado nos caminhos do Criador. E tem nosso Senhor Jesus Cristo como seu guia e modelo. Sem condená-lo, sem questioná-lo. Apenas questionando a si mesmo na sua pequenez da ignorância espiritual. Aqueles que encontram então esse contrapeso, ele não precisa da dor. Ele evolui-se pelo amor.
Mas para isso ele tem que vencer a si próprio. E vencer a opinião ignorante dos outros, que estão aprisionados em fatores religiosos fanáticos. Aprisionados alguns há 3.500 anos, outros há 1.200 anos e outros e assim vem vindo. Começa-se lá do Velho Testamento, caminhando para o Alcorão e outros livros de origem humana e espiritual. E aí apega-se no humano, despreza-se o que é espiritual. Pode desprezar, mas não consegue furtar ou desprezar as dores que assolam a alma. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade. Ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança, preste atenção. Ao invés de protestar, ao invés de ignorar os sofrimentos e as dores físicas e morais que aqui são nos impostos, heranças de nós mesmos, tomai por lema estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade, sublime virtude que transforma os corações. Não há coração tão endurecido que não se transforma através da caridade e do aperto de uma mão amiga. Pode ser, nos primeiros momentos, fazer sofrer o coração daquele que é orgulhoso. Mas daquele que perdoa e ama, ele se liberta de todo o conceito e preconceito humano e lava a sua alma com as águas cristalinas do amor do Criador. A dor já não lhe importa. Ele cria asas como anjos e sobe para os campos elíseos, mesmo ainda que seus pés estejam rastejando sobre a face da terra. Nós tivemos exemplos disso nos cristãos da primeira era, que enfrentava a turba sanguinolenta com sorrisos e cânticos de hosanas às alturas. Sorriam, amavam e perdoavam seus algozes. Muitos não entendem isso. É só aquele que encontra o devotamento e a abnegação em seu coração. Só aquele que encontra o sentido da existência eterna. Ele consegue lentamente vencer as fragilidades do orgulho, da ignorância e do ego que o aprisiona aos vícios materiais. Já pensou sobre isso? Queres viver rastejando de dor em dor? Quer viver rastejando, aprisionado em relações tóxicas que envenena por opinião de outrem, mas não por verdades? Continue até o momento que a dor vai te separar de tudo e de todos. Compreende isso? Não adianta pretextar ignorância diante do Criador, dizer: Deus, eu não sabia. Perdoe-me. Ele vai dizer: eu te mandei centenas de milhares de mensagens. Foi uma leitura, foi um aconselhamento, foi uma prece, foi uma oração, foi um sonho, foi uma casa espírita, foi um livro religioso. Eu te mandei. Não adianta pretextar ignorância. Terás que arcar com as escolhas do seu livre-arbítrio diante das leis naturais. Sofrerás a consequência
pelo tempo da rebeldia que teve. Compreende isso? Por isso nós trazemos dores de vidas passadas. Eu não acredito em vidas passadas, muita gente diz. E você acredita na sua dor? Sem causa definida? Você acredita no ódio fortuito sem nunca ter visto a pessoa? Você acredita no ódio que você pode brotar de uma criança que é teu filho? Que nasceu das tuas entranhas? Eu sinto ódio por aquele que é meu filho. Muitas vezes pessoas me falam. Mas você acredita no ódio. Mas não acredita que a causa do ódio foi em outra existência? E que nessa você não tem nada, causa alguma para odiar um ser inocente que está sob a sua responsabilidade? Mas, quando é de interesse deste mesmo ignorante, ele encontra uma mulher linda e maravilhosa, disse. Nossas almas parece que vêm de outras existências. É a cantada barata espiritual para conquistar aquela mulher. Ah, é coisa de pele. Agora já não é mais de pele, que se for é erisipele, né? É câncer de pele. Fala assim, olha, é coisa de essência espiritual. Acho que nós já tivemos em outra encarnação algum relacionamento e precisamos dar continuidade a ele agora. Esse é do interesse, não é? Aí ele acredita que existiu vidas passadas. Está compreendendo isso? A incoerência humana que dormita na ignorância do seu íntimo, que usa nos momentos que lhe apraz. É aquele que ignora os fatos, mas que sofre as consequências dos efeitos da sua ignorância. Podemos escolher qual nós queremos ser. A partir de hoje você terá uma verdade absoluta. Se você ignorar, é por escolha pessoal sua. Não vai poder nem pretestar ignorância. Quem mandou você vir? Agora está lascado, hein? Você está lascado. Quem mandou você vir? Agora você tem o dom da verdade e você vai falar o quê? Eu vou temar. E sei que eu vou temar. E a hora que chegar, vai doer. E quando doer, eu vou dizer, eu temei, Senhor, obrigado pela dor. Você vai ser honesto para falar isso? Falando ou não, a dor é inevitável. Porque ela é a consequência natural do contrapeso do livre-arbítrio. A grandeza do livre-arbítrio é a coisa mais inteligente que eu acredito. Eu, na minha insignificância, de um verme pensante que eu sou, ainda nem cheguei na condição de sapiens sapiens, ou de sapiens. É a coisa mais linda que eu admiro na grandeza das leis naturais do Criador. Livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Compreende isso? Não existe determinismo. Enquanto não se usa o livre-arbítrio, existem possibilidades. Quando nós usamos o livre-arbítrio, aí já está determinado. É a lei de igualdade. É onde o feio se transforma em bonito. É onde o velho é novo. Aonde a criança se transforma em adulto, o adulto em criança. Aonde o rico é pobre, o pobre é rico. Aonde tudo se iguala. Aonde não existe morte, a vida é eterna. Aonde a dor dói ao negro aborígene da Austrália, mas dói no branco de olhos azuis da Áustria. A mesma dor, causada pelo mesmo efeito. Onde a dor mora na favela, no barraquinho, que é coberto por zinco, com telhas tapando como paredes. E dói da mesma forma no palácio do Reino Unido. É a mesma dor. É a mesma dor. Steve Jobs, fundador e criador da Apple, explicou isso bastante.
quando não tinha nenhum medicamento que retirava a sua dor, aos 56 anos de idade desencarnou, com a maior fortuna pessoal do mundo. Pancreatite. Compreende o que eu estou falando agora? Compreendeu a mensagem de Jesus agora? Somos heranças de nós mesmos. É inevitável receber o que nós já fizemos. Não tem como, nós receberemos. Mas a grande possibilidade é determinar o livre-arbítrio de fazer novas escolhas e começar a plantar e a colher para um futuro melhor, próspero. Aonde a dor, a cada escolha do livre-arbítrio, distancia-se de nós. Entende isso? Devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. Tranquilidade do espírito. Tudo que a humanidade busca, se inventasse a pílula da tranquilidade do espírito, poderia jogar fora todos os medicamentos da face da terra. Era só tomar a pílula da tranquilidade do espírito. Porque desde a Grécia Antiga já falava mente sã, corpos são. Está entendendo isso? Mente sã, corpos, mente é espírito, é alma. Cérebro é físico. Mente sã, corpos, corpos físicos e espirituais são. A pílula do segredo para o equilíbrio. Paz de espírito. Aonde está esta pílula sagrada? Nos ensinamentos de Jesus. Aonde é a farmácia para buscá-la? Na caridade. Na fraternidade. Devotamento e abnegação. Humildade de escolhas. No direito de fazer, chamado-se livre-arbítrio. Não fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a si próprio. Está aí. Está aí o medicamento. O coração se tranquiliza. A alma se acalma. E não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Agora nós entendemos, porque quando o Cristo crucificado disse, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Agora nós entendemos porque os cristãos entravam nas masmorras, nas arenas, cantando hosana nas alturas, louvando a Deus o Criador. Nós entendemos que aquela fogueira queimava o físico, mas aquele espírito que habitava aquele corpo físico não sentia dor. Ele sorria e cantava para aqueles que acendiam a fogueira. A alma se eleva, deixa de rastejar nos pântanos da matéria humana e passa a viver nos campos elíseos do perfume do amor. Está aí a grandeza. Termino esta explanação de hoje com a mesma frase que a iniciei. Ignorar a verdade não é ignorar os fatos e as consequências que a ignorância de ignorar a verdade traz. Ignorar a verdade não é evitar os efeitos que esta ignorância não quer enxergar e ver. Há pouco tempo atrás, aconselhei um casal para procurar uma casa espírita para receber um passe, fazer um tratamento espiritual. Estão passando por influências
perseguições espirituais. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por isso. Só que alguns em graus maiores precisam de ajuda espiritual. A mulher não procurou, mas pediu para rezar para ela. O homem ignorou, dizendo: se eu acreditasse, pegava, mas como eu não acredito, não me pega. Entendeu aí? Um rapaz forte, novo, robusto, bem-sucedido. De repente, resolveu subir numa escada e de lá despencou, quebrou o braço. Um dos lugares mais difíceis, no meio do braço, do cotovelo. Quando veio me contar, eu disse: efeito daquilo que não acredita. Inevitável agora não sentir o efeito daquilo que não acreditava. Porque não tem como ignorar o braço quebrado. Terá que ficar uns 6 meses com o braço imobilizado e depois mais uns 6 meses fisioterapia. E o resto da vida com 50% a 70% do valor que o braço era antes. Estou colocando em boas condições, né? É que no tempo de mudanças de lua e climática, enquanto não organizar as forças energéticas, aquilo vai doer de forma descomunal, sem ter nada. Entendeu? Eu tive essa experiência em mim, eu quebrei minha cabeça. Deve ser por isso que eu sou meio doido. Porque antes eu era doido por inteiro, depois de quebrar diminuiu pela metade. Quando eu quebrei minha cabeça, deu 47 pontos, quebrei meu crânio. Passado-se a minha fase da adolescência, eu quebrei na adolescência com 13 anos. Passado a fase da adolescência, quando eu cheguei na fase adulta, doía aonde eu havia quebrado. Era a dor que eu não aguentava pentear o cabelo. A raiz do cabelo doía. Era só aparecer uma determinante da lua. Ali doía por uma semana. Eu não conseguia até colocar a cabeça no travesseiro de tanta dor no couro cabeludo. Até eu encontrar a luz abençoada do Espiritismo que foi me esclarecendo. E ao esclarecer, transformando, e ao transformar, a dor sumindo. Não sinto mais nada desde então. Enquanto não transformar aquela energia espiritual em devotamento e abnegação, ela fará seu estrago na matéria. Por um longo período, sem aparecer enfermidades, sem aparecer feridas. Um período mais prolongado, como eu costumo dizer, do meio para o fim, começa a aparecer as problemáticas na matéria. As problemáticas no físico. Cistos, quistos, tumores. Os problemas estomacais, as feridas estomacais. Culmina-se com os cânceres. Em casos mais intensos, leucemias, doenças degenerativas do sistema nervoso e por aí vai. Aí já manifesta-se na matéria. Muitas destas manifestações, nesta encarnação, não mais tem solução. Aí é a hora de resignar-se. Porque se reclamar, continua na próxima encarnação. Se resignar, inicia a sua autolibertação. Se agradecer a Deus, fazendo a transformação, através do devotamento do amor e do perdão, liberta-se de toda a dor. Está aí o roteiro. Segue quem quer. Porque Jesus disse: vem, segue-me. Muitos seguiram, a grande maioria não. Os que seguiram estão hoje. Aonde nós estaremos se nós escolhermos seguir e obedecer. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos.
agradecer a Jesus Cristo essa oportunidade bendita deste encontro. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dor que convidou-nos a esse banquete de amor. Obrigado, Jesus. Em tuas mãos, amado Cristo, entregamos nossas vidas. Sobre as dádivas da tua misericórdia, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, amado Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Perdoe-me. Não tenho opiniões nesta casa. Apenas faço imperfeitamente a vontade de Jesus Cristo. E que Ele possa acompanhar-te de retorno ao seu lar. E que seja uma semana iluminada, essa que iniciará amanhã. Grandes reflexões, grandes introspecções, para que possa compreender o sentido da verdade eterna. Amém? Amém. Fique com Deus.